noite a todas, boa noite a todos, boa noite aos amigos e amigas que também nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Nós estamos aqui hoje mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa casa de educação, de amor e de paz. Antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos desta noite, as nossas atividades, nós gostaríamos de dar algumas informações para vocês que aqui se encontram. No próximo domingo, agora, depois de amanhã, nós vamos ter uma palestra cujo tema é Tormentos Sexuais. Essa palestra será proferida pelo nosso irmão Bernardo Freitas, iniciando às 18 horas. Entretanto, às 17h30, por aí, já vai ter aqui uma música, ao vivo, sendo tocada, cantando músicas do Cancioneiro Espírita. Então, quem quiser chegar um pouquinho antes, para já ir se harmonizando, será bem-vindo. Neste mês de junho, a Federação Espírita Piauiense realiza uma programação especial com o escritor espírita Adeilson Salles. É um escritor espírita cuja literatura é mais voltada para a infância, e a juventude. Ele vem para o Salip, e no dia 10, lá no anfiteatro da UFIP, nós vamos ter uma programação espírita, voltada para este evento. Começando às 15 horas, com a apresentação do grupo musical espírita Amor em Ressonância. Depois, meia hora depois, uma palestra com o título Iluminando Consciências, acerca do Livro dos Espíritos, comemorando ainda os 160 anos do Livro dos Espíritos. E quem proferirá essa palestra é o Adeilson Salles, que estará sendo homenageado. Além disso, vai haver o lançamento do 8º Congresso Espírita Piauiense, no mesmo dia, com sorteios de inscrições. Então, quem quiser ter uma inscrição lá através de sorteio, ser sorteado, pode comparecer no dia 10. E às 17 horas vai ter um momento de autógrafos com o escritor Adeilson Salles. Nesse sábado, que é dia 10 de junho, somente nesse sábado, a Federação Espírita vai estar fazendo uma promoção com relação ao valor de inscrição no Congresso. Lá a inscrição vai estar custando R$80 apenas, quando na realidade, posteriormente, em outros momentos, ela vai estar a R$120. É um dinheiro que vai ser utilizado com os custos, que não são baixos, Vão vir 4 palestrantes. Sim, a promoção, os R$80 dividido 4 vezes no cartão. Melhorou ainda mais, muito bem, esse detalhe, E esse dinheiro das inscrições vão ser para as despesas, que os custos são muito altos, Não é ninguém está pagando para assistir palestra, é bom bem esclarecer isso, Não é pagando para ouvir palestrantes. Você vai dar uma contribuição com a inscrição para que o evento possa ser organizado de maneira que possa acolher a todos, numa boa. Além disso, a FEP vai estar lá com a Feira do Livro Espírita, com descontos razoáveis, muito convidativos. Então, todos estão convidados no dia 10 de junho, a partir das 15 horas, no Salip, lá no anfiteatro da UFIP, no dia 10, a partir das 15 horas. Nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Estejamos contentes, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abster-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuíssemos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Com os pensamentos elevados, com essa mensagem muito edificante, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de amor, de bondade, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso bom amigo de todas as horas. Nós pedimos nesta noite que nos envolvam com as luzes da alegria, da esperança, e que preparem os nossos espíritos para receber as sementes de esclarecimento e de consolação que aqui nos serão lançadas, que sejamos terrenos férteis. Pedimos por todos e por cada um, e de modo especial, pelo amigo palestrante Paulo James, que esteja dócil aos mentores espirituais, que através dele, da sua mediunidade, lançarão sobre nós, para nós, as mensagens edificantes que vêm de mais alto. Fica conosco, permanece conosco, hoje e sempre. E pedimos que o nosso amigo Paulo James possa se aproximar, ele que vai proferir uma palestra hoje para nós sobre esse tema, o necessário e o supérfluo.
Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, derramando assim sobre todos nós as suas bênçãos de amor e de muita paz. O meu nome é Paulo James, sou presidente do Centro Espírita Cristão Adolfo Fritz. Trazemos a todos vocês o nosso abraço sincero e fraterno, e a todos que compõem a nossa casa máter, a nossa casa mãe, a nossa federação. O tema que nos foi proposto por esta casa, dentro ainda das comemorações dos 160 anos do Livro dos Espíritos, e vamos trazer o tema o necessário e o supérfluo. E nada melhor de começarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, com essa mensagem de Francisco Cândido Xavier. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Chico Xavier. Então essa mensagem, ela já nos traz uma boa reflexão nessa noite, principalmente nesse momento que todos nós nos encontramos envolvidos nessa onda que muitos de nós questionamos tanto, que muitos de nós indagamos, que muitos de nós, na maioria das vezes, até brigamos. Então é necessário que a gente comece a despertar nessa noite para essa temática. Dr. Adolfo Fritz, dirigente espiritual da nossa casa e que nos acompanha numa atividade espiritual que desenvolvemos já há 10 anos, tem nos passado diante das suas mensagens que estamos vivendo um momento de consciência espiritual. E é necessário, ele diz, que acordemos desse sono profundo e verdadeiramente busquemos nós entender, dentro dessa consciência, o nosso valor espiritual, a nossa verdadeira essência, o nosso eu. Então é necessário, meus amados irmãos, que nós despertemos e acordemos desse sono profundo e busquemos nós, dentro dessa introspecção íntima, começar a nos conhecer verdadeiramente, para que a gente entenda o nosso próximo. Então é necessário essa condição para todos nós nesse momento que a espiritualidade está nos ensinando. No Livro dos Espíritos, nos traz a seguinte informação, questão 704.
olha só o que é que os espíritos amigos nos trazem de informações, de ensinamento e de aprendizado. O que é necessário, o que é o necessário e o que é o supérfluo? Os espíritos respondem: Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca é. Então, olha que grande ensinamento para todos nós. Por que nós, seres humanos, entramos num processo desenfreado de ilusão? Por que nós não entendemos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos concede os meios para cada um de nós sobrevivermos? E não há necessidade dessa coisa louca, dessa coisa que muitas das vezes a gente entra, a gente muitas das vezes adoece, nós muitas das vezes nos tornamos impacientes, inquietos, o nosso espírito fica aturdido diante de tanta coisa que eu quero, que eu desejo, que eu não me aquieto, e que isso faz com que o meu espírito, ele entre nesse processo desenfreado, de tantas energias, ou por que não dizer, de tanto mal-estar. Então a terra, meus amados irmãos, ela nos dá esses meios, e esses recursos necessários para a nossa sobrevivência, sim. Agora, muitos de nós, dentro dessa ilusão que carregamos e que muitas das vezes incentivamos, nos leva a esse estado de dor e a esse estado de sofrimento, onde cada um de nós verdadeiramente não nos encontramos satisfeitos com nada. Essa é que é a grande verdade, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 8. Olha só a mensagem. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então é essa falta de administração que nós não sabemos, é que faz com que a gente entre nesse processo, eu vou chamar de processo louco e desenfreado, que nos adoece, porque falta para nós a relação de administração dos nossos recursos, dos nossos meios, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dia a dia, da nossa convivência na sociedade. E aí nós não nos organizamos, nós não planejamos nada, a gente quer as coisas da forma como a gente deseja, e aí a gente entra nesse processo, e aí muitas das vezes sofremos essas consequências dentro de uma lei de causa e efeito, ação e reação, que a doutrina tão bem nos explica. Um outro item
Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma outra bela mensagem que encontramos em São Mateus e que se encontra também no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Então, o Dr. Fritz, ele é muito interessante na sua preleção, na sua palavra. É um espírito que ensina muito e que nos traz grandes explicações. Ele diz que estamos vivendo um momento que é de grande importância para a humanidade, para todos nós. As pessoas falam que o Brasil está de pernas para o ar. Isso não é verdade. O Brasil, a nossa nação brasileira, a pátria do Evangelho, vai continuar sendo a pátria do Evangelho. O Brasil nunca teve uma relação de proximidade espiritual, espíritos de alta hierarquia, mestres siderais, tão próximos da humanidade e próximos de cada um de nós, como nesse momento. Essa é que é a grande verdade. Estamos nós passando por um processo justo, por um processo adequado, dentro da relação de expurgo que se faz necessário para a humanidade, para o nosso Brasil e para todos nós. É necessário que tudo seja descortinado, e é o que está acontecendo. E os espíritos amigos estão muito atentos a toda essa relação. E nós precisamos ajudar a espiritualidade com as nossas preces, com as nossas vibrações, com as leituras edificantes. É necessário que a gente se mantenha em padrões de vibrações, de pensamentos mais elevados. E que a gente não se deixe corromper por esta onda e por esse turbilhão que se faz envolto da crosta terrestre. Então a espiritualidade, amados irmãos, se faz conosco e sempre vai estar conosco. E nós vamos todos juntos passar por todo esse processo que é muito útil para cada um de nós. O Livro dos Espíritos, na questão 716, pergunta aos espíritos amigos: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Olha a pergunta, a natureza da pergunta, que interessante. Aí a espiritualidade responde: sim, mas o homem é insaciável. Eu achei muito rico. Belo ensinamento esse. O homem é insaciável. A natureza traçou o limite, as suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criam necessidades que não são reais. O que não é real é ilusório, meus amigos, meus irmãos. E é justamente isso, é esse processo que nós, na maioria das vezes, estamos envolvidos. Por uma onda de ilusão que criamos, que alimentamos. Pelos chamados elementais, que pela força do pensamento são criados. Isso é uma grande verdade.
Tem muita gente que diz, eu estou obsediado. E que dentro da avaliação que nós fazemos em auxílio com os espíritos amigos, que a gente vai verificar isso atentamente nos trabalhos de assistência espiritual, e isso acontece na nossa casa, a gente observa, e muitas das vezes os espíritos apontam e dizem, não é processo obsessivo, são elementos criados, são formas, pensamentos, que a energia desconexa e nociva do pensamento criou. E aí a criatura confunde. Isso é real, meus amados irmãos. Isso é uma grande verdade. Você cria coisa, para onde você vai, isso vai atrás de você. E aquilo se plasma, se concretiza. Você olha e vê. E você pensa que é um espírito obsessor. Então a gente precisa ter muita atenção com os nossos pensamentos. E aí, o Evangelho de Jesus tem uma proposta edificante: orai e vigiai. Orai, a comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Orai, os nossos momentos mais elevados de oração a Deus e ao mundo espiritual. E o vigiai, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, o nosso agir e o nosso pensar. Vamos refletir. Maneira de ser, o agir, o meu comportamento, porque essa relação toda, como pensamento, e como estamos desenvolvendo isso no nosso dia a dia, isso influi na nossa doença, no nosso mal-estar, na nossa impaciência, nessa relação que estamos envolvidos, cada um de nós. E é necessário que a gente entenda e compreenda essa relação. Então, meus amados irmãos, isso é uma grande verdade. Uma outra pergunta, 717 do Livro dos Espíritos. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles que falta o necessário? Os espíritos sabiamente respondem: ouvidam a lei de Deus, e terão que responder pela privações que houverem causado aos outros. A lei de causa e efeito, ação e reação, uma lei natural. Então, nós somos cobrados. Essa relação que estamos, todos nós envolvidos, encarnados e desencarnados nesse momento, essa onda, esse turbilhão todo, todas essas questões, faz parte de tudo isso. É o momento do ajuste. É o momento da cobrança devida, dentro dessa lei de ação e reação, de causa e efeito. Não tem jeito. Amanhã ou depois vai bater na nossa porta essa cobrança. Então esse processo, todos nós estamos passando. Então vamos nos manter de pé, vamos nos manter verdadeiramente com muita fé, vamos nos manter verdadeiramente num estado psíquico de pensamentos, de vibrações, de forma mais elevada, para que eu possa criar um escudo de proteção e eu me previna dessas energias mais negativas, mais deletérias, que se fazem envolvendo, amarrando muitos. Olha só, estamos falando do supérfluo.
Então, o dicionário da língua portuguesa nos traz o seguinte significado: supérfluo, o que é dispensável, que se define pelo excesso, exibicionismo e extravagância. Então, vamos trazer isso para nós. Vamos trazer isso para nós. Onde eu me incluo aqui? Por exibicionismo, por extravagância, em excesso. Ninguém precisa responder. Vamos meditar. Vamos encontrar isso para que a gente hoje possamos aprender, possamos entender um pouco a mensagem. Excessos. Nós estamos vendo aqui uma imagem. Observe que tem a imagem de pensamentos de uma criatura. Olha como é que está o seu pensamento. Ele está pensando em mil e uma coisa. Ele quer muito, ele deseja muito. Quanto mais, melhor. Eu quero, eu desejo, eu faço tudo para alcançar. Eu quero ter muito. E aí a mente da criatura se encontra nesse estado mental, psíquico. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai lhe acarretar doenças, mal-estar, um AVC, um infarto do miocárdio. Pode ter certeza disso. Uma outra imagem aqui, simbolizando uma criatura que fez as compras. Olha a quantidade de compra, o excesso. Muita coisa aqui. Isso é doentio. Um outro ponto, comida aqui, olha só, tem batatinha frita, tem hambúrguer, tem pão, tem refrigerante, tem sorvete, parece aqui. É muita coisa envolvido. Exagero, excesso em demasia, supérfluo, meus amados irmãos. É o que estamos falando. Uma outra aqui, carros importados. Olha só, 3 carros importados. E a criatura ainda persiste dizendo: eu não estou satisfeito. Isso se torna uma doença, é doentio. Não há necessidade disso. Não há. Isso é doentio. É uma doença. E nós precisamos perceber isso, porque isso somos cada um de nós. E é por isso que a gente está despertando, conversando, falando um pouco acerca de todas essas questões. Quando algo começa a fazer mal para nós ou para os outros, é porque já ultrapassamos o limite. Então pensemos. Vamos nós pensar. Quando algo começa a me fazer mal, ou para o meu semelhante, para os outros, é porque já ultrapassamos o limite. Já está demais, já está desenfreado, já está em demasia, já está doentio. Não é necessário que o homem civilizado viva como o selvagem, sem tecnologia, apenas saiba como usá-la. É uma grande verdade. Tem pessoas que estão enfermas porque não conseguem se desligar do celular. É isso. Nós não estamos apontando porque somos nós. O filho está dentro do quarto. O pai está numa sala, está num terraço, está numa área da casa. E o filho está conversando com o seu pai através do celular. Um irmão dentro de um quarto, o outro irmão dentro do outro quarto, e estão conversando no celular. Essa tecnologia, ela é importante, porque nós estamos num processo evolutivo. E nós precisamos da tecnologia como um meio, como um crescimento para a humanidade, para todos nós e para a sociedade.
Só não podemos nos tornar escravos, que é o que, na maioria das vezes, isso acontece. Nos tornamos escravos. E precisamos ter muita atenção e muito cuidado. E é por isso que nós trazemos na mensagem de hoje essa alerta, para que a gente saia daqui com um aprendizado melhor e, acima de tudo, com uma consciência também melhor. Olha só, bem interessante, eu achei isso muito rico e resolvi trazer, porque faz parte da nossa temática. Algumas medidas que nos são sugeridas pelo Espírito André Luiz. Olha só como é muito bonito. Só precisa a gente ter força para verdadeiramente vivenciar, que é o mais difícil. Ele diz assim, André Luiz: não converta o próprio lar em museu. Olha só, a criatura que é não me toque, essa cadeira não sai daqui, essa estante não pode sair daqui. Coisa por cima de coisa, móveis por cima de móveis, abarrotado, móveis que você não usa, que você não utiliza mais. A sua casa está um verdadeiro museu. Museu. Você não tem coragem de doar, de dar nada para ninguém. Se alguém chegar e dizer, me dá uma cadeira, é motivo de briga. Isso é doentio. Precisamos ter atenção. André Luiz: utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. É verdade. Gente, certa feita, uma mesa, 3 pés, não tinha mais serventia para mim, essa mesa. Eu disse, eu vou colocar ali fora. Eu coloquei fora a mesa. Fui lá no quintal da minha casa. Retornei novamente. Quando eu cheguei lá, a mesa não estava mais. Alguém passou e pegou a mesa. Por quê? Porque precisa da mesa. Porque vai ter serventia para ela. Ela vai consertar, ela vai fazer o outro pé, ou vai fazer alguma coisa, mas teve serventia para ela. Às vezes você tem um sofá, não presta mais para você, mas esse sofá serve para alguém. Você coloca do lado de fora, quanto menos espera, passa alguém e leva. Por quê? Porque precisa. Naquele momento não é necessário para você, mas para aquela criatura é necessário. Para ele quer, ele precisa. Um colchão, olha só, um colchão. Você coloca do lado de fora, quanto menos espera, levaram o colchão, porque serve para alguém dormir, serve para alguém deitar. Então vamos pensar nessa noite naquilo que André Luiz traz para nós como despertar. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. É isso. Fica a criatura com sentimento de, meu Deus, eu sou o dono, eu não posso largar isso aqui. Eu não posso largar isso aqui. E aí, quando a criatura desencarna, dá um trabalho, e como dá trabalho. Nós participamos das atividades de assistência espiritual, o que nós chamamos de desobsessão. E sabe uma das coisas que mais nos traz o aprendizado, o despertamento? Eu fico observando as manifestações dos espíritos. Quando se apresentam muitas das vezes através de mim, quando dou passividade no trabalho de assistência,
Ou muitas das vezes, quando eu me coloco no trabalho de diálogo, de doutrinador, diante daquele espírito que se faz manifestado num médium. Gente, sentimento de remorso dói. A gente chega a chorar dentro da sala de assistência. Uma outra coisa, criaturas que se mostram ali, perguntando pelo carro, perguntando pela casa, por que estão vendendo os terrenos nas manifestações? Olha o apego, o processo ilusório que já foi falado, que nós, muitas das vezes, caminhamos, abrimos portas, entramos e fechamos, e ali a gente diz, eu não saio daqui. Então nós nos colocamos nessa condição, e temos que ter atenção e começar a abrir os olhos, e não deixar que esse apego desenfreado nos faça escravo dele. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Então nós estamos aqui para vivenciar a nossa vida através das nossas boas ações, através daquilo de bom e de belo que temos dentro de nós e que devemos ofertar ao nosso próximo com todo amor, buscando seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus, quando ele nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, eu devo buscar o seu caminho. Se Jesus é a verdade, eu devo buscar as verdades que se fazem no Evangelho. E, acima de tudo, buscar vivenciar. Isso é que é o mais importante. Porque tem muita gente que lê o Evangelho, que como lê. Tem muita gente que está dia e noite dentro da casa espírita. Tem muita gente que dá palestras maravilhosas. Tem muita gente que abre a boca e diz assim, eu tenho fé. Mas o vivenciar é diferente. Totalmente diferente. É muito melhor que você vivencie a tua fé do que você fale, eu tenho fé. E qual é o momento? Alguém pode me perguntar, Paulo, qual é o momento que eu devo vivenciar a minha fé? Esse é o momento. Se você está enfermo, se você está atribulado, se você está com um problema de ordem espiritual, se você está com um conflito em casa, com o esposo, com a mulher, se você tem um problema com o teu filho, de droga, de álcool, de prostituição, esse é o melhor momento para que você vivencie a tua fé. Pronto, está aí a resposta. Então vamos vivenciar a fé. Não tem momento melhor do que esse. Aí fica muita gente, me desculpe a expressão, falando bobagem. O mundo está um caos, o mundo está de perna para o ar. Ah, meu Deus, o mundo está em crise. Estamos vivendo o melhor momento, porque tudo se apresenta dentro do propósito de Deus. E Jesus é o grande condutor dessa embarcação. Ele se faz seguro nesse leme. Uma outra coisa, expressão, palavra do doutor Adolfo Fritz. Um espelho de péssima qualidade nunca refletirá uma boa imagem. Aí ele bate no ombro da gente, ou dá um tapinha no peito e diz assim, o espelho é você. Olha só. Quer refletir uma boa imagem? Seja um homem bom. Quer refletir uma boa imagem? Seja uma criatura que dê exemplo de bondade, de caridade. Seja um espelho que ele possa refletir uma boa imagem para o teu próximo, para a tua casa, para o teu lar, com os teus exemplos, com as tuas atitudes.
Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Muitas das vezes deixamos alimento na despensa estragar. É verdade. Eu tenho certeza que já aconteceu isso aqui. Então vamos ter mais cuidado. Se está estragando, é exagero. Se está estragando, é supérfluo. Porque tem muitos irmãos que desejam e que querem, e o leite passou da validade. E a verdura não serve mais. A laranja já secou. Então isso é o quê? Supérfluo. Então precisamos ter muita atenção. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudo da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Olha só, às vezes a gente diz, não, eu sou pobre, eu não tenho roupa não. Isso aconteceu comigo. Certa feita, numa passagem, alguém fazendo uma palestra me despertou isso. Quando foi no outro dia, deixa eu dar uma olhada aqui no guarda-roupa. Quando eu fui olhar, pensando que era um pobre que não tinha roupa, eu descobri roupa que nem lembrava mais que estava encostada lá, mofando. Eu descobri tênis que não usava mais. Eu descobri bermudas que não me servia mais. E eu fui separando uma peça, separando outra, uma sandália, um sapato, uma coisa. E aí deu, olha só, um saco. Deu um saco. E próximo da minha casa, no Bela Vista, tem um ginásio de esporte, que quando eu passo no carro para ir trabalhar, eu vejo umas pessoas muito pobres, mal vestidas, dormindo por cima da outra. Vestidos rasgados, desprovidos. E aí eu digo, não, eu vou levar isso para eles. Quando eu cheguei com essas roupas usadas, que não serviam mais para mim naquele momento, vocês não imaginem a alegria dessas criaturas em receber. Então isso, meus amados irmãos, é que é o grande aprendizado para a nossa vida. Isso é o que nos faz bem, é o que nos dá prazer. Isso é que nos motiva a viver. Então, cada um de nós tem condição, sim, de fazer um pouco mais, de fazer um pouco melhor. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Aquelas estantes amontoadas de livro que você passa o dedo, um dedo de poeira. Livros que você esqueceu com o tempo, que você não lê. Pega tudo aquilo, leva para uma instituição, para uma creche, sai distribuindo para as pessoas para lerem, para se informarem, para que aumente a sua cultura, a sua sabedoria, o seu aprendizado. Podemos também fazer isso. Examina a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da misericórdia divina. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. Então, trabalhemos hoje dessa forma, para que amanhã não sejamos nós pegados pelo remorso. Meu Deus, por que eu não fiz? Por que eu não ajudei? Vou contar uma história para vocês. Isso é sério. Não está com muito tempo. Eu comecei a sentir uma presença espiritual esquisita,
que em determinada hora da noite na minha casa entrava no meu quarto. Eu me sentia muito mal. Eu começava a coçar o meu corpo por inteiro. A presença espiritual era tão forte, tão intensa, que meu corpo ficava muitas das vezes até empolado. E aí eu me mantinha em prece, fechava os olhos e eu percebia que ali era uma presença espiritual. E aí eu fechava os olhos. Amados irmãos, me ajuda a identificar essa criatura, porque se eu conhecer, eu quero muito ajudá-lo nas minhas preces, nas minhas orações. E a espiritualidade me ajudou para que eu percebesse a criatura recém-desencarnado, uma criatura que convivia conosco no centro espírita, um senhor. E essa criatura desencarnou, não está com muito tempo. Nós o ajudamos muito durante o período que ele esteve na casa espírita. E ele estava vivendo um conflito em espírito muito grande, porque ele era uma criatura que tinha um poder aquisitivo muito bom, mas não distribuiu, não deu quando estava encarnado. E depois de desencarnado, vendo tudo aquilo, principalmente a briga da família, ele entrou num desespero tremendo. E queria muito ajudar a casa espírita. Olha só. Queria muito ajudar a casa espírita. Não fez quando encarnado, e agora em espírito estava dessa forma. Agora eu quero ajudar a casa espírita. Eu vou dizer uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele chegou com a chave do seu carro. Ele estava tão presente que eu vi. E ele bateu do lado da minha cama com a chave do seu carro e disse: o carro é seu. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, você está precisando de muito auxílio, de muita ajuda. Tenha calma, tenha paciência, que nós vamos lhe ajudar. Deus é conosco. Você está muito aturdido, tendo em vista toda essa relação. E aí a gente tem ajudado ele, e graças a Deus, ele se faz na casa espírita em tratamento. Então, essa é a nossa condição, amados irmãos. Prestemos muito bem atenção. Não precisa ninguém responder. O que estamos fazendo? Todo mundo faça reflexão. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, com ambiciosos e orgulhosos. Porque é o egoísmo que é uma chaga da humanidade e o orgulho que nos corrói, nos corrompe, que nos leva a essa situação, a essa relação que estamos aqui nos encontrando. A proposta de Jesus nos exorta à prática do amor com princípio de vivência, aquilo que eu falei um pouco antes, o vivenciar. Não adianta você dizer que ama o Cristo, que ama a Deus, que ama Jesus, que eu adoro a casa espírita, se você não vivencia, se você não tem ação, se você não participa, se você não se doa, se você não se entrega, se você não faz um pouco o teu próximo mais feliz na forma da caridade. Eu pesquisei algumas imagens aqui para que vocês pudessem entender que essa relação que a gente se deixa muitas das vezes aprisionar faz com que uma determinada parte de pessoas sofram muito, porque não chegam os recursos necessários para elas. E aí é dessa forma. Cerca de 22 milhões de crianças passam fome no Nordeste da Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. Olha só. Isso é verdade pura, é pesquisa. Olha só essa imagem demonstrando aí os pés de uma criança diante de um solo que se faz aí rachado, escaldante. Quantas crianças não se encontram nesse estado?
Cerca de 600 milhões de crianças, ou 1 em cada 4 crianças em todo o mundo, viverão em áreas com recursos hídricos extremamente limitados até 2040. Estamos em 2017. Precisamos trabalhar muito para que isso não chegue. Olha só, em nosso mundo novamente, retrato aí de moradias, né? Feita de madeiras, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene, sem esgoto, sem fossas. Mais de 1/4 de morte de crianças com menos de 5 anos são causadas por fatores ambientais, como poluição, falta de saneamento e uso de água imprópria para o consumo. Anualmente, 1,7 milhão de meninos e meninas nessa faixa etária morrem porque vivem em locais insalubres. É uma outra pesquisa. Os recursos não chegam, porque são desviados no meio do caminho. O que estamos fazendo, meus irmãos? Isso é muito nocivo. Isso é um mal. E aí nós chegamos a essa situação, a essa condição de miséria, de dor e de sofrimento. Olha uma outra imagem de pessoas muito pobres, casinhas pobres, mãe arrastando filhos. Observem atentamente. Essas imagens são muito tristes, mas a gente precisa se deparar com elas, até para que a gente aprenda o estado de miséria, de fome, o estado de dor de crianças. É muito triste. Em nosso mundo, novamente, uma outra imagem, pés de crianças desnutridas. Em nosso mundo, crianças nesse estado. Isso é uma grande verdade. Aqui no Brasil, no Nordeste, encontramos situações como essa. Famílias sem nenhum recurso, sem nenhum meio. De que somos realmente proprietários no mundo em que vivemos? De que somos proprietários? De que somos? Tem uma passagem do Evangelho que nos explica e nos trazem essas orientações. Então vamos pensar o que estamos fazendo, como estamos nos comportando diante da nossa natureza humana, espiritual que somos, diante da oportunidade de vida que o Senhor nos concede. Diante dos recursos que nós temos e que muitas das vezes desviamos, vamos pensar muito bem e vamos sair daqui hoje meditando nisso, para que a gente melhore, de que somos realmente proprietários no mundo em que vivemos. Porque no momento da passagem deste plano físico para o mundo espiritual, não carregamos nada. Não levamos carro do ano, não levamos doutorado, não levamos mestrado, não levamos a fazenda, não levamos o apartamento. Então tudo isso é um processo ilusório, que dentro das nossas faixas de vibrações, a gente deixa se contaminar. Então muito cuidado e muita atenção. Mensagem do irmão José, pelo companheiro Carlos Bacelli. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Nós somos muito ricos. Deus nos concede os recursos e os meios necessários para sobrevivermos. Não precisamos entrar nesse processo de ilusão, querendo tudo, puxando o tapete do outro, brigando.
entrando em padrões de elevações nocivas, porque queremos tanto. Para quê? Para nos prejudicar, para nos transformar em criaturas doentes, em processos obsessivos, em processos de simbiose atrelados a essa relação? Então busquemos no Evangelho de Jesus, na sua prática, no seu amor, aquilo que melhor nos convém, para que possamos viver de forma melhor, mais em paz e com maior tranquilidade. Meus amados irmãos, essa é a mensagem da noite de hoje. Espero em Deus e em Jesus ter colaborado um pouco, trazendo essa mensagem para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, graças a Deus. Nós agradecemos essa amorosa colaboração do Paulo James, né? Nós esquecemos no início de anunciar qual é a casa de onde ele provém, que ele realiza um trabalho juntamente com seus amigos, trabalhadores da casa Adolfo Fritz, que fica ali na Vermelha, né? A gente conhece muito bem. E também realiza o trabalho do Arte Cura, né? E nesse domingo, a partir de 8 horas da manhã, vai estar tendo lá o trabalho com Adolfo Fritz. Lá tem o trabalho de educação, de evangelização, tem trabalho de cura, né? E nesse domingo vai ter lá, na Vermelha, na Rua Firmino Pires, número 1926. Então, quem quiser dar uma passada por lá, para receber os benefícios da espiritualidade, está convidado. Elevemos o nosso pensamento a Deus, mantenhamos o pensamento já elevado durante toda a palestra, agradecendo pelas bênçãos de hoje, pelas sementes lançadas, recebidas, que Jesus possa multiplicar essas dádivas que nós recebemos, que cada um de nós saia mais inspirado, melhor inspirado, para espargir esses benefícios recebidos por onde passarmos, onde quer que estejamos, sobretudo no lar para o qual voltaremos. Assim seja. Nós vamos agora